Olá, meus amigos tricolores, tudo bem? Como vamos? Esperamos que todos estejam bem. Vamos à análise, né, da partida entre Palmeiras e Fluminense, em que a gente conseguiu pelo menos quebrar uma escrita, né? Mas antes, gostaria de pedir quem não for inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo com outros amigos tricolores e dar o like, né? Como sempre, comentar o que achou, qual a sua opinião em relação à minha, que eu vou falar aqui hoje. Não tem problema se ela for diferente, sem problema algum. Esse canal é nosso e todo mundo tem direito a dar opinião, ok? Então vamos às notícias. Bom, o jogo do Fluminense, do Palmeiras contra contra o Fluminense foi aquele jogo que nós já sabíamos que seria muito complicado, né? Porque é nítido, e foi nítido ontem, apesar do Fluminense ter sido muito guerreiro e ter ido muito, ter sido combativo, e olha só, por uma questão de dar, vamos dizer assim, dar os parabéns para quem, né, a gente vivia criticando no passado, iniciou antes do trabalho também criticando. Por incrível que pareça, o Fluminense deu uma canseira no Palmeiras em termos defensivos, tá? O que não era muito forte no trabalho do Fernando Diniz, passou a ser uma virtude nossa, o que é muito bom, que é a evolução tanto do treinador quanto da equipe, né? Provavelmente ele deve ter pego algumas coisas ainda do Abel, enfim. Mas o Fluminense foi muito forte na defesa, tá? Bom, com relação ao jogo em si, né? Vamos lá, o que eu vi sobre o jogo. O Fluminense vinha muito bem, vinha até atacando, esboçando uns ataques, apesar do Palmeiras chegar muito perigosamente na nossa área, né? Mas a defesa, como eu falei a vocês, conseguia segurar a onda. O problema é que, mais ou menos na metade, né, acredito, se não me engano, acho que 20 e poucos minutos, o Ganso teve lá o que a gente achou que era uma contusão, tá? Depois eu vou falar o que o Fernando Diniz comentou lá na entrevista dele. Então ele teve uma contusão, ainda ficou mais alguns minutos, sinalizou e saiu, tá? E aí nós ficamos só com o Natan, porque o Fluminense, o Fernando Diniz resolveu colocar os dois juntos, até contrariando o que a gente imaginava que ia ser, né? O que foi muito bom. E também colocou o Pineda no lugar do Cris Silva. O que de imediato eu achei que seria muito interessante. Porém, né, o Pineda, na minha opinião, não fez uma boa partida. Ele conseguiu segurar na defesa, mas ele não foi muito efetivo no ataque, tipo cruzar a bola, essas coisas, né? E na defesa, mesmo ainda sendo seguro, ele depois já no segundo tempo, o Pineda, eu acho que cansou, porque ele deixou passar ali várias bolas ali, inclusive a do gol deles lá. Mas vamos ao primeiro tempo. Então, assim, o time foi até a saída do Ganso, e na saída do Ganso ele caiu de produção, obviamente, né? Mas o Natan segurou a onda, conseguiu segurar a onda. O time foi muito guerreiro e a gente estava tentando se organizar até o final do primeiro tempo, né? Porque o time treinou daquela forma e precisou dar uma reorganizada. O primeiro tempo acabou 0-0 e eu ouvi de uns colegas falando assim, seria bom se terminasse agora, né? Porque a gente já quebraria a escrita agora, 0-0 e tal. Mas não foi isso que aconteceu. O jogo voltou para o segundo tempo. O Fluminense, o que me parecia que assim, Pineda já estava exausto. Por incrível que pareça, o Natan, aos 35 minutos do segundo tempo, também estava exausto e pediu para sair. E a gente ficou assim, praticamente, pasmem quem o Diniz teve que colocar como fazendo o meio de campo ali.
o Fred, que não tinha outro jogador. Né? A maioria dos jogadores, Luiz Henrique, ele, não sei, hora ele parecia que estava lento, hora parecia que estava bem, né? E o Palmeiras, ele acabou fazendo gol justamente por aquela área da esquerda ali, onde estava o Pineda, que não conseguiu conter, e aí o Palmeiras chegou ao gol deles. Então aí eu falei, bom, então aí complicou, né? Complicou pra caramba. Mas de qualquer forma o Fluminense continuou indo à frente, e o Fernando Diniz deu algumas orientações, deu umas mexidas ali, conseguiu que no final das contas o Cano acabou fazendo o gol dele já no finalzinho, e a gente conseguiu quebrar a escrita empatando em 1-1 com o Palmeiras lá no estádio deles, o que nunca havia acontecido, a gente nunca nem havia empatado, só perdido. Mas qual a conclusão que a gente pode chegar disso? Bom, nesse meio tempo aí teve um gol que a gente achou que não foi exibido, tinha sido validado, mas não foi, parece que tinha sido impedimento, mas assim, deixando isso de lado, o Palmeiras jogou muita bola, tá? Só não conseguiu, esbarrou na defesa do Fluminense. Então mereceu o que vinha, ele vinha merecendo estar ganhando, mas o Fluminense também não merecia perder. Daí o empate, que foi vamos dizer assim, uma decisão justa, um placar justo, né? Bom, fora de polêmica, se foi ou não, gol, enfim, eu acho que a gente tem que pensar no Fluminense. O Fluminense, ele tá com... Se você olhar para o banco depois que saiu o Ganso e o Natan estava jogando, qual era o meio de campo que a gente tinha? Nenhum, né? Então a gente, para variar, não tem meio de campo. Os laterais, entra um, sai outro, não resolve, tá? O Pineda, tanto o Pineda quanto o Cris Silva, realmente, eles estão desejando muito na parte defensiva. Tá muito ruim. O Cris Silva parece até a Avenida, né? Que eu falei, que a Avenida Cris Silva. E o Pineda ontem, não sei, parece que também não estava bem. Eu acho que fisicamente os jogadores estão muito mal. É o que aparenta, não sei. E o Luiz Henrique... Bom, o Bigode entrou, alguém viu o Bigode entrando lá? Ele foi nulo, uma figura nula. E é um cara muito caro, entendeu? O Luiz Henrique também foi nulo. O problema é dele, né? Porque ele foi vendido e tal, todo mundo sabe, mas como ele não vem jogando, não vem se esforçando, não sei, talvez, não sei se vai ficar complicado, ou isso já é previsto, enfim. Aí já era problema dele. Eu já não contaria com ele, mas o problema é que, não contando com ele e tendo que arrumar reservas para o meio de campo e as laterais, a gente tem que ir no mercado, né? Para quê? Laterais, meio de campo e um reserva para o Luiz Henrique, além de ter que ter um atacante, que eu já falei que a gente só tem um Cano. Mas aí é já saber o seguinte, a gente vai ter dinheiro para isso tudo? Eu não sei, eu acho que não, né? Porque se estava devendo, até pouco tempo teve que vender Luiz Henrique, vai vender mais gente para pagar as contas, como é que vai ter dinheiro? Então acho que só nos resta pensar o seguinte, eu acho que a gente deveria olhar mais a base e colocar os jogadores da base como, vamos dizer assim, opção, né? Esse banco, como eu falei para vocês, não tinha mais atacante, teve que improvisar o Fred no meio de campo. Então, acho que a gente tem que pensar em alguns jogadores da base para ter sempre ali. A gente ainda está em 3 competições, porque Sul-Americana estamos claudicando, mas estamos lá, Copa do Brasil e o Brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que pensar, ir no mercado e usar a base, as duas coisas, tá? Mas essa é a minha opinião. O que vocês acham? Vocês acham que o Fluminense jogou... Fluminense jogou com garra ontem. A cara do Fernando Diniz, ok. Mas só garra, minha gente, não vai vencer ou não vai empatar todos os jogos. Então a gente precisa ter qualidade, jogadores, peças de reposição e qualidade.
esquecer negócio de gente muito cara, porque a gente não tem dinheiro, entendeu? Só tirando o Pineda e o Cris Silva, por exemplo, o salário dele já pagava o lateral dele esquerdo lá, que, se eu não me engano, foi oferecido pra gente, mas a gente não pegou. Enfim, a gente está pagando muito e não está tendo retorno a nível de jogador. Até por deficiência. Eu não sei, eles estão despreparados fisicamente. O que aparenta isso? O time do Fluminense muito cansado. É isso que aparenta. Bom, só uma notícia. O Diniz tranquilizou a torcida dizendo que o Natan saiu por conta de cansaço e o Ganso foi só um desconforto, nada grave. Então, menos mal que isso aconteceu, né? Até porque nós vamos enfrentar o Vila Nova lá na quarta-feira, lá no Serra Dourada, às 21h30. Então, gostaríamos de contar com esses dois jogadores, o que seria muito, muito bom, né? Enfim, dito isso, gostaria que vocês informassem a opinião de vocês, o que vocês acham disso tudo, o que vocês acharam da partida. E quem não for inscrito, peço mais uma vez que se inscreva no canal, que comentem, isso é muito importante, comentar, ative o sininho das notificações, dê o like no vídeo, para que haja engajamento e para que o YouTube entregue para mais tricolores, né? E, bom, vou ficando por aqui. Sim, existe aquela opção de apoio ao canal, que mandou bem ou valeu demais. Se quiserem clicar ali e ajudar o canal com algum valor ali escrito, fiquem à vontade, agradeço de coração, ok? De um coração tricolor para outro coração tricolor. Bom, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!